Boa noite, Cefrate. Oi, amigos. Saudades dos nossos encontros síncronos, que são aqueles virtuais em que acontecem em tempo real. Mas feliz de estar com vocês, mesmo que seja dessa forma, distanciado, né, fisicamente, mas estamos conectados pelos nossos corações. Acredito que 2024 vai nos trazer alegria dos encontros presenciais em nossa casa, tenho certeza disso. Mas enquanto esse dia feliz não chega, vamos usando esse recurso que a Rede Mundial de Computadores nos proporciona e que é um recurso muito rico, que nos permite chegar, né, a pessoas que talvez não pudessem estar presencialmente em nossa casa, pessoas que estão deslocadas no planeta, né? Porque a internet chega em todos os pontos do globo. Então é uma forma muito rica de difusão do nosso espiritismo cristão. Então, aproveitemos esse canal com muita gratidão, já que o tema de hoje, que nos traz a casa, fala sobre isso. Hoje vamos falar aqui no Cefrate sobre a importância do agradecimento, né, em nossas vidas. Por tudo, dai graças. Baseamos nessa obra fantástica da Joana, que é, que é o livro Psicologia da Gratidão, e que faz parte, esse livro, psicografia do Divaldo, né, pelo espírito Joana de Ângeles. Esse livro, Cefrate, faz parte da coleção chamada Série Psicológica, né, de Joana de Ângeles. Eu preciso confessar para vocês que a primeira vez que eu tive contato com a série psicológica da Joana foi nos anos 80, quando eu era jovem da Mocidade Espírita. Naquele momento, nos idos dos anos 80, eu não entendi, sabe, Cefrate, muito bem o que tinha a ver psicologia, uma série psicológica com o espiritismo. O primeiro livro chamava-se O Homem Integral. Foi preciso passar muitos anos, né, para que eu compreendesse a riqueza da série psicológica trazida a lume pela benfeitora de Divaldo Franco. Na verdade, não tem nada por acaso na Terra, né, Cefrate? O acaso não preside nada, nós sabemos. E tudo na Terra ocorre com a permissão de Deus, sob o olhar amoroso dos trabalhadores de Jesus, que coordena todos os processos terrenos. Então, a série psicológica vem já no final do século passado, né, nas últimas décadas do século passado, já para nos preparar para esse momento, que é o momento da transição planetária, né? E quando as dores ficariam mais acerbas, a pressão dos desafios morais iam ficar mais intensos, né? Muitos percalços seriam vistos, percebidos, sentidos pelas pessoas, impactando na vida emocional delas, na vida psíquica especialmente. E daí o valor e a importância da série psicológica da Joana, né? Dentro da série psicológica tem essa obra sobre a qual nos baseamos hoje para falarmos sobre o tema do nosso encontro, que é a importância do agradecimento na nossa vida, né? Que consubstancia o ensinamento evangélico de por tudo, dai graças. Aqui no livro Psicologia da Gratidão, especialmente estamos nos baseando hoje no capítulo 5, que é chamado A Gratidão como Roteiro de Vida. Vejam que lindo, Cefrate. Nesse capítulo 5, a Joana nos ensina que quando o ser evolve ou desperta, né, passa a caminhar de maneira mais madura, mais consciente, ou seja, quando ele desperta, saindo do estado letargo a que o ego o leva a assumir na Terra, ou seja, quando ele vive desconectado de si mesmo, então ele está em letargo, ele está adormecido. Joana fala que quando o ser desperta, toca-se, percebe-se como um espírito, vivendo mais uma experiência transitória, carnal, temporária e bastante limitada, né? Vis-à-vis que a estrutura física densa limita as nossas potencialidades psíquicas, né? As nossas percepções extrasensoriais ficam todas limitadas por meio do escafandro físico. Então a experiência física ela é bastante limitada, mas ela é muito valiosa para o nosso crescimento. Então ela diz que quando a gente, embora aqui, dentro da matéria densa, percebemos-nos como espíritos é o que somos, então passamos a trilhar um caminho de renovação, né? Passamos a ter consciência do nosso caminhar na Terra, do nosso fazer, do nosso querer, do nosso estar na Terra. Acordamos, como que acordamos? Até então,
né? Ela nos fala aqui na lição, é como se estivéssemos em um estado de letargia moral, assumindo apenas processos fisiológicos necessários ao ser orgânico, como o repouso, como as necessidades reprodutivas, de alimentação, entenderam? Mas o ser é criado para muito mais do que isso. Porque essas necessidades, elas dizem respeito à vida na matéria densa, a necessidade fisiológica, mas nós somos espíritos, nós não somos matéria, né? Então nós temos necessidades que são espirituais. Quando o ser acorda, é quando ele se apercebe de que ele tem necessidades que são espirituais. Ou seja, ele tem necessidade de evolução espiritual, evolução moral. Então nesse momento ele assume então um caminhar, né, evolutivo para si mesmo. E aí nesse lugar coloca essa gratidão. A Joana ensina que a gratidão é um dos estágios preliminares do amor, né? O coração que vai se preenchendo de amor, que é a essência da vida, que é o grande elan que une todos os seres, né? Divaldo Franco fala isso. O coração, então, que percebe que ele precisa ter um aprendizado amoroso, consoante a lição maior do Cristo, né? Se não a única, porque ele vem para nos trazer uma lei que ele diz que consubstancia todas as leis de todos os profetas, então é única, que é a lei de amor. Então, o ser desperto para a sua realidade espiritual conquanto na matéria, ele passa então a aceitar para si mesmo um aprendizado amoroso, de amar-se para amar o outro e assim conseguir amar a Deus, né? Num processo que é interligado. Impossível amar o outro se não me amo, impossível amar a Deus que eu não vi, né? Se eu não faço o esforço de amar o outro que eu vejo. Então é o processo, né, do aprendizado amoroso. Nesse processo, destaca-se a gratidão como um dos estágios iniciais do processo amoroso, né? E aí ela fala que a gratidão, que é exatamente a gratidão? É o reconhecimento do espírito por tudo que ele recebe por misericórdia e amor de Deus. Tudo que ele chega. Então ele passa a ter naturalmente, torna-se algo natural na ânima, na alma do ser, a vontade de devolver à vida tudo que tem recebido. Porque a gente vem parar para pensar, Cefrate, tudo que não chega por misericórdia de Deus. Não é? Porque nós somos seres muito atrasados. Habitamos um orbe muito atrasado, que é um orbe expiatório. E aqui habitamos porque a nossa energia se conecta com a energia de um orbe expiatório. É uma escola, hospital linda, uma casa planetária linda, mas é atrasada, porque nós somos atrasados. Ou seja, nós não poderíamos estar em outro lugar. Esse aqui é o nosso lugar mesmo, né? Então, se somos alunos atrasados, o nosso merecimento é pouco, né? E mesmo sendo o nosso merecimento pouco, analisemos o tanto que a gente tem recebido da providência divina, né? Com quanto temos dificuldades, dores, percalços, lutas diárias, tudo, como diz André Luiz, concorrendo para o engrandecimento da criatura humana, né? E com quanto temos cenários difíceis, especialmente nesse momento de transição planetária, às vezes cenários muito dolorosos mesmo, mas para além disso, se a gente tiver o olhar do espírito, a gente vai ver, conseguindo relativizar tudo, porque Kardec nos ensina que quando compreendemos que somos espíritos, a gente consegue relativizar tudo numa encarnação que passa rápido. Então, se mantemos o olhar do espírito, conseguimos ver em todos os cenários o quanto de benesses temos recebido pela misericórdia de Deus. E é assim que brota do ímã do ser a gratidão, né? Basta ver que a gente tem um corpo com dificuldades, mas um corpo que nos permite a experiência, falando só para os encarnados. Uma experiência de vivência, de crescimento, de renovação, né? Temos os recursos que nos chegam de todas as formas. São recursos curativos, que o nosso próprio corpo se cura a partir, às vezes, de elementos externos, que seja um medicamento que nos chega, né? Mas aí então propugna a renovação celular. Temos recursos alimentares, recursos materiais, recursos acadêmicos, recursos laborais para que mantenhamos o nosso próprio sustento na Terra, recursos afetivos, daqueles corações maravilhosos que estão à nossa volta, que nos sustentam com seu próprio afeto. Temos recursos psíquicos, né, que são potencializados pelas almas tutelares que cuidam da gente, que nos amam. São muitos recursos, se a gente para pensar, Cefrate. E é por isso que a gente deve agradecer, por tudo, dar graças. Dias de sol, porque vem os dias de sol, os dias de luz na Terra. Os espíritos nos falam que são pausas, né? São pausas nas dificuldades, para que aproveitemos para insementar. Então, se esse é um dia de luz para você, de calma, de calmaria, de benesse, aproveite para semear o melhor na Terra. Aproveite esse momento de calmaria como um instante de insementação e agradeça. Mas também, dias de luta, dias gris,
dias trevosos, dias obnublados na sua vida, agradeça também. Porque a dor, num estágio evolutivo como o nosso, Efrate, que é muito atrasado, a dor ela é um instrumento pedagógico, na verdade andragógico, que ensina as criaturas adultas. Entenderam? Não fosse a dor, os espíritos falam, Efrate, e nós estaríamos todos adormecidos, dormentes. Mas vem a dor, e a dor então sensibiliza o nosso coração, o terreno árido do nosso coração, para a gente compreender que a dor que lateja em mim, lateja em você, lateja no outro, a dor nos iguala como humanidade, a dor nos faz caminhar para buscar a cura de nossas dores, a solução de nossos problemas, então desenvolve também o nosso lado criativo, o nosso potencial intelectivo de solução de problemas, entenderam? Então assim, a dor, ela é um látego no nosso estágio que nos emula, nos leva adiante. Então, apesar de ser difícil, é um aprendizado para nós, dê graças também a Deus pelos momentos difíceis, porque mesmo nos momentos difíceis, nunca estamos sozinhos, nunca, nunca. Dos dois lados da vida, há aqueles que nos amam, torcendo para que a gente acerte, e há sempre desse lado da vida uma mão que nos sustenta. Basta a gente ver assim, olhe para a sua vida nesse momento e pergunte-se, quantas mãos contribuíram para que você chegasse até esse momento que você está hoje, no dia de hoje. Não importa que estejamos vivendo momentos difíceis, natural, a dor tem batido na porta de todas as criaturas, nesse momento de transição planetária, Efrate. Mas mesmo que estejamos num momento difícil, pare e pensa, quantas mãos contribuíram para que você chegasse até aqui, ao dia de hoje, desde os primeiros momentos da sua infância terrena, muitas mãos, né? Muitas mãos. Para e reflete. O ser humano é o único mamífero que não sobrevive as primeiras horas, os primeiros dias, os primeiros anos, sem ter assistência de alguém. Então, mesmo quando na Terra, por algum motivo, falha a estrutura da família, que é a célula da sociedade, um dia não falhará, acolherá todas as crianças, educará as crianças, amará as crianças. Mas mesmo nesse nosso estágio, quando a família falha, há sempre alguém, uma instituição, um locus, que educou, que acolheu, que cuidou daquela criança, se responsabilizou por ela e que inclusive a amou para que ela chegasse onde ela chegou, né? Com todas as dificuldades. Então, se a gente faz uma viagem no tempo, se a gente teve dificuldades com o nosso lado maternal, com a nossa mãe, ainda assim houve uma mulher que nos sustentou 9 meses na barriga, e isso é motivo de muita gratidão para o nosso coração, de carregar um ser na barriga durante 9 meses não é trivial, não é trivial, Efrate. Então assim, para e pensa, quem é aquele que te educou, que te ensinou as primeiras letras, que cuidou de você, que tratou em um momento que você esteve doente, que te ajudou, que te protegeu, que te trouxe até aqui. Quantas mãos, Efrate, nos sustentam para que a gente chegue até aqui? Muitas mãos, são infinitas. Perde-se de uma maneira que não é cognoscível a gente conseguir relembrar todas as pessoas que, por misericórdia, estiveram no nosso caminho, na nossa estrada. Por isso que a gente vai agradecer, tá bom? Por tudo vamos dar graça, vamos aprender o valor do agradecimento. Vamos, Efrate, lá em Jó, no Velho Testamento, para a gente aprender de maneira bonita o valor da gratidão em nossas vidas. Vocês lembram? O livro de Jó, Efrate, lá no Velho Testamento, tem 40 capítulos. Mas é uma história muito curiosa, é um mito, na verdade, né? Tudo nos leva a ver que é o mito de Jó, que não houve uma pessoa, mas porque o Velho Testamento é 1 milênio antes de Jesus. Então tudo nos leva a crer que ali são mitos. Mas digamos que houve esse homem mesmo, não importa isso. Importa a história. Qual que é a história de Jó? Jó tinha uma vida de benesse, né? De riqueza material, tinha uma família estruturada, tinha saúde orgânica, né? Então tudo concorria aos olhos da matéria para que ele fosse uma pessoa, entre aspas, vitoriosa. Atenção, pausa na história, cuidado com isso, tá, Efrate? Porque às vezes, aqui na matéria, alguém fala, fulano, como é que fala? Venceu na vida. Porque fulano chegou em tal posto, em tal carro, comprou tal coisa. Para! A gente vence na vida quando a gente cresce como espírito. A verdadeira vitória na Terra, aqui na vida material, é quando a gente consegue parar acima da matéria, tá bom? Estamos na matéria, mas ela não ocupa mais espaço no nosso coração. Seremos gratos por todos os recursos, inclusive materiais, que nos chegarem, que a providência divina nos emprestar para fazermos uso da melhor maneira para o maior número possível de pessoas. Não é para o nosso ego. Para eu ter, para eu mostrar, para eu ostentar, para eu postar, não é isso. Viu? Presta atenção. Todas as vezes que a gente se apega ao que é material, para alimentar a nossa vaidade, para tentar ostentar, para tentar aparecer, estamos fazendo um caminho muito infeliz, afastado do caminho a que estamos destinados, que é um caminho amoroso, que compreende que tudo que lhe chega por misericórdia divina para o uso, usufruto do maior número possível de pessoas. Mesmo aquilo, Efrate,
Que às vezes a gente é pegado no ego e diz assim, eu conquistei porque eu estudei, eu conquistei porque eu trabalhei. Já escutaram alguém falar isso? Pois é. Filho, mas se Deus não tivesse permitido, você não teria estudado, você não teria trabalhado. Então, mesmo o estudo, mesmo o trabalho, tudo que é proporcionado na terra a nós temos acesso, nos ocorre porque Deus permite, é tudo por misericórdia. Por isso é tudo emprestado, para começar do nosso corpo, tá bom? Que também está emprestado. Que quando a gente completa o ciclo encarnatório, a gente devolve o corpo físico para as forças da natureza. E voltamos como espíritos que somos, para casa. Por isso, por tudo, dê graças, né? Então, muito cuidado quando a gente olhar alguém que está numa aparente prosperidade material na Terra, porque aquela alma pode estar falida. Ou não. Não é a matéria que diz se a pessoa é vitoriosa ou não. É a postura do ser humano diante da realidade material, tangível, que lhe é emprestada, né? Jó, naquele momento, vivia um cenário de grande prosperidade, muitas benesses, como eu falei para vocês, né? Tinha riquezas materiais, tinha uma família estruturada, tinha saúde. Então, tudo parecia concorrer para que ele estivesse muito bem. E ele era um ser humano adestrado no sentimento da gratidão como roteiro de vida, como o João nos explica aqui na lição. O exemplo de Jó nos é rememorado pela própria prefeitura aqui na obra. Ele era profundamente grato. Naquele cenário de benesses que ele vivia, de tranquilidade, de conforto, ele sempre agradecia a Deus, todos os dias. As outras pessoas não o compreendiam. Dizia assim, é lógico que ele agradece a Deus, olha a realidade dele. A realidade dele é muito fácil, muito tranquila. Se fosse comigo também eu agradeceria. Será? A primeira coisa que a gente deve pensar é, se nós estamos em momentos felizes na Terra, temos agradecido a Deus por esses momentos? Ou temos buscado construir intimidade com Deus apenas no momento de dor? É algo de pensar, né? Pra gente lembrar que a mensagem do Evangelho para nós, por tudo dai graças, é dias felizes, agradeça a Deus. Dias difíceis, agradeça a Deus. Pode chorar nos dias de sofrimento? Pode. Mas não deixa de dar graça pela experiência que vai te transformar, que vai te fazer ser um ser humano melhor. E também porque, uma vez vencida da melhor maneira, a aprovação ela não volta mais, né? A gente compreende isso, que as provas na vida, elas nos vêm como testes, e uma vez superado aquele teste, não volta mais. Então, por isso também a gente agradece. Porque o momento da aprovação chegou, significa que Deus concedeu aquela prova pra gente agora, porque a gente tem condições de superar. Lembrando, André Luiz, tudo concorre para o engrandecimento da criatura humana. Portanto, para a superação, né? Mesmo que dure uma vida inteira. Porque há provas que duram uma vida inteira. Não importa. Um dia a gente volta pra casa, a prova fica aí. Porque todo sofrimento na Terra ser frágil tem data certa pra acabar, né? Nenhum sofrimento é eterno. E a gente, se Deus quiser, volta maior. Bem, Jó estava num momento de profunda prosperidade material, de benesse na vida física, mas ele sempre agradecia a Deus por aquela pausa, né, nos conflitos, nas dificuldades, nos desafios, um estio mesmo nas tormentas da terra. Mas virou, um dia virou. Preste atenção, Zé Frade. A realidade aqui na terra muda, tá? Não se apegue. Não se aferre tanto também às dores. Vejam, a terra é um mundo expiatório. Um marco de um mundo expiatório como o nosso é a impermanência. Tá bom, Zé Frade? Tudo aqui é impermanente. Tudo aqui se desfaz. Numa palavra, tudo aqui passa. Por isso, dias difíceis passarão. Os dias felizes também passarão. Porque aqui não é a nossa vida real. Aqui é uma experiência transitória, curta, uma instância de aprendizado, né? A nossa vida verdadeira é a vida espiritual, porque espíritos é o que somos. Então, tudo aqui vai passar. Então, especialmente com relação aos dias difíceis, não se apegue tanto, tá? Não sofra tanto. Se possível, não chore tanto. Pode chorar um pouquinho? Pode. Porque, como diz o poeta, a gente é demasiado humano, né? Então, pode chorar um pouquinho. Mas não se apegue tanto, vai passar. E a realidade é que vira com muita velocidade. Aconteceu com Jó no Velho Testamento. Um dia a realidade mudou. Ele teve uma derrocada financeira, material terrível. Começaram muitas dificuldades para ele, muitas desordens do ponto de vista material. E eis que ele sofre perdas severíssimas no sentido de morte, né? Na verdade não é perda, porque a gente não perde ninguém, né? A vida só muda de plano, muda de endereço, como diz o Chico. Mas há 1000 anos antes de Jesus ninguém tinha essa ideia, né? Então, quando alguém morria, achava que tinha perdido a pessoa. Então ele sofreu isso de mortes, né? Que são dores pungentes mesmo, no ciclo afetivo dele, né? Porque embora compreendamos, falando agora como espíritas, né? Compreendamos que a morte não existe, o que existe apenas é o retorno da alma à vida imortal.
ainda assim fica a saudade, né? Então ele passa a sentir a saudade da perda da morte dos seres queridos, ele passa a viver muita dificuldade material, com derrocada em todos os seus empreendimentos, perda de todo jeito, e aí adoece também de uma enfermidade gravíssima, severíssima. Então a vida dele de repente muda, né? Como acontece, só ia acontecer na Terra natural, porque aqui é um mundo impermanente, um mundo expiatório. E aí nesse momento todos ficam na expectativa, né? Primeiro, como ele reagiria, porque ele é aquele que na benesse, no momento de prosperidade, sempre agradecia a Deus, né? Alguns amigos o procuram e falam, Jó, foi porque você pecou que Deus o puniu? Porque naquela época associava-se as dificuldades terrenas a uma punição divina, né? O nosso amadurecimento, Joana ensina aqui na obra, como seres conscientes, entendemos que Deus não nos pune, que as provações são naturais de um orbe como nós, e eles concorrem para o nosso crescimento. E que tudo aqui muda. E que o sofrimento e a dor são esperados. Não é que a gente goste deles, né, Socrates? A gente precisa compreender isso também, porque a gente é incipiente na lição espírita e a gente acha, né, logo que chega assim no espiritismo, que a gente compreende o valor propedêutico da dor, né, pedagógico da dor, e a gente passa a compreender, achar que o espírita gosta da dor. Não, ninguém gosta, ninguém é masoquista. Não seria um absurdo você gostar da dor. A gente compreende o valor dela, né? E a dor não está associada à punição divina. A dor associa-se à necessidade de aprendermos a lição, né? Aprendizados múltiplos terrenos. E alguns perguntam a ele, veja a sabedoria dessa alma, se ele estava sofrendo aqueles revés é porque Deus estava punindo por algum pecado. E ele, muito tranquilo, diz que não. E responde assim, veja a altura, o quilate moral dessa alma. Sefrate, ele responde assim, não, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja. Então ele demonstra com a resposta dele que ele compreende que tudo aqui é empréstimo de Deus. Se Deus deu, muito obrigado, Senhor. Se Deus tirou, obrigado também. Porque em todos os cenários há possibilidade de aprendizado e crescimento, né? E quando perguntaram a ele se ele havia pecado, ele fala que não. Porque é importante a gente refletir sobre isso, né? A palavra pecado, Sefrate, é uma palavra grega que, traduzida para o português, significa erro de rota, tá bom? Então todo mundo erra a rota. O importante é a gente retomar o prumo, né? E quando a gente está consciente, menos erros de rota tomaremos. É o caso de Jó, ele estava todo consciente de que ele era um espírito encarnado. Então ele estava tentando ajustar o passo e não tinha pecado. Então ele estava naquele lugar, Sefrate, que Bezerra de Menezes diz que é o lugar mais feliz da Terra. Que às vezes a gente está aqui na matéria equivocado, acha que o lugar mais feliz da Terra é um tal lugar aí, por onde a gente fosse, viajasse, né? E Bezerra fala isso, não. Diz que a gente deve seguir o bem, fazer o bem, trabalhar no bem. Em verdade, só assim a gente consegue estar no lugar mais feliz da Terra. Psicografia de Bezerra por Divaldo, que é um lugar chamado consciência tranquila. O lugar daqueles que têm concordância entre o que falam, ensinam, dizem que sabem, e aquilo que vivem todos os dias, se esforçam para viver todos os dias, né? Porque é de esforço que a gente está falando. Os espíritos nos ensinam para Kardec isso. Que o verdadeiro espírita é aquele que faz o esforço da vivência, né? Se fosse aquele que vive, eu já ia desistir, porque é muito difícil. Mas os espíritos são misericordiosos conosco e falam, aqueles que fazem o esforço. Aqueles que fazem o esforço estão nesse lugar aí tranquilo. Que o Bezerra fala, que é o lugar chamado consciência tranquila. É o lugar de Jó. Quando pergunto para ele, você pecou? Deus está te punindo? Ele, não. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja. E demonstra gratidão como roteiro de vida, como ensina Joana de Ângeles, aqui na obra linda. Pessoal, quem puder leia, tá? É uma obra fantástica, Psicologia da Gratidão. E aí ele ensina que a gente deve render graça a Deus nos momentos de benesse, render graça a Deus nos momentos de dor, porque tudo concorre para o nosso crescimento. Depois, no final da história, já que o capítulo de Jó tem 40, o livro de Jó tem 40 capítulos, no final a gente vem a saber que tudo ele retoma de novo, a vida aqui muda. Tudo passa na Terra e muda com muita velocidade, tá bom? Porque tudo aqui é impermanente. Recupera tudo de novo, as coisas materiais dele. Nasce outro filho, que não vai substituir o lugar daquele que voltou para o plano espiritual, mas enche o coração dele de afeto. Ele se recupera da saúde e consegue viver na sua vida até que venha o desencarne natural dele, como um dia chegará para todos nós. Não estejamos nunca esquecidos disso, que um dia, não sabemos quando, pode até ser amanhã, o tempo só Deus sabe, como Jesus fala, o dia só o Pai sabe. Voltaremos para casa. E nesse dia daremos conta da nossa mordomia, como diz lá no Evangelho de Marcos, né? E Mateus fala para
darmos conta da nossa administração. Aliás, o contrário. Mateus fala mordomia e Marcos fala administração. O que é a mesma coisa. Eles repetem a fala de Jesus para dizer que um dia seremos convidados a prestar conta de tudo que recebemos. É muita coisa da misericórdia divina. Desde que estamos aqui, damos o primeiro respiro. A misericórdia divina sustenta com múltiplos recursos, de todas as formas. Por tudo, Sefrate, demos graças. Mas também, pessoal, aprendamos a agradecer, a manifestar, a verbalizar a gratidão às outras pessoas. Porque os outros, às vezes, nos fazem atravessar momentos difíceis, presenteiam o nosso coração com dádivas inesquecíveis. As outras pessoas, muitas vezes, são as que nos sustentam de pé, como se fossem as mãos divinas na terra. E falta-nos, às vezes, o senso de gratidão de verbalizar o quanto que estamos gratos por todas as pessoas. Aprendamos a valorizar, tá bom? Tem uma tribo africana, Sefrate, estudada pelos amigos da Fraternidade Sem Fronteira, muito linda. Vejam vocês o que eles fazem. Quando alguém que habita lá na comunidade deles comete um erro, um equívoco, ou seja, um pecado, quando erra a rota, olha o que eles fazem. Eles chamam essa pessoa, uma comunidade pequenininha, no continente africano lá. E às vezes a gente tende, com o olho da matéria, lembra quando falo do vitorioso na Terra, que muitas vezes a gente está equivocado? A pessoa tem um cenário de materialidade próspera, mas não um vitorioso. Vitorioso é aquele que vence a si mesmo, né? Então, aparentemente, uma comunidade simplesinha no continente africano, poderíamos dizer que era uma comunidade que fosse tecnologicamente atrasada. Pode até ser, mas eles estão espiritualmente à frente de muitas pessoas. Veja que coisa linda que eles fazem. Moralmente estão muito avançados, comparando com muitas comunidades que se dizem grandes. Quando alguém na comunidade deles erra, comete um equívoco, olha o que eles fazem. Eles levam essa pessoa para o centro de uma roda. E aí um grande grupo dá a mão e começa a repetir para essa pessoa assim: ei, você é aquela pessoa a quem eu agradeço, porque você fez isso por mim. Ei, aí o outro fala: você é aquela pessoa a quem eu agradeço, porque um dia me deu um abraço e eu precisava. E o outro fala: ei, você é aquela pessoa a quem eu agradeço, porque um dia você fez uma sopa para mim e me alimentou. E o outro fala: ei, você é aquela pessoa a quem eu agradeço, porque você agiu assim comigo, ou de outra forma. Todos agradecem àquela pessoa. Para lembrar que o erro que ela cometeu, que o pecado que ela cometeu, que a queda dela não a define. Entenderam? Que ela não pode ser definida por um momento de erro, mas porque ela tem uma trajetória de luz. Todo mundo precisa ser lembrado disso em algum momento. Do seu lado bom, do lado em que conseguiu manifestar a luz que habita todas as criaturas. Porque nós temos um DNA, Sefrate, que é divinal, somos todos criados por Deus. Né? Deus habita o nosso coração e precisamos cada vez mais manifestá-lo através dos nossos atos, né? Deus que é nosso Pai, deixa conosco um pedacinho dele, que é o DNA divinal, já que a gente saiu das mãos dele, nós somos filhos dele, né? Que é a luz que habita em nós. Por isso que Jesus fala: brilhe a vossa luz. E às vezes quando a pessoa erra, ela sente que a luzinha dela está apagada. A gratidão ajuda. A gratidão como um dos primeiros estágios do amor. Joana de Anjos ensina que ajuda a acender a luz do outro. A lembrar o outro que ele tem uma luz e ele mesmo é que acende, né? Uma das manifestações simples da gratidão, Joana ensina aqui na obra, é a gentileza. Né? E a gentileza gera gentileza. Passa adiante. Aprendamos cada vez mais a sermos gratos à vida, a manifestar a gratidão às pessoas, né? Deixa eu contar uma história bonita para vocês sobre gratidão, para a gente compreender, Sefrate, que nada fica esquecido. Vejam vocês, é uma história contada por Irmão X, né? É pela psicografia do nosso Chico, mentor da nossa casa. É chamada a história de um pão. O Humberto Campos nos conta por meio do Chico a história de Barsabás. Barsabás era um homem mau, um homem perverso. Vilipendiava, atraiçoava, feria, mentia, magoava, enganava, né? Uma alma profundamente perversa. Desencarnou e foi para um lugar muito escuro, né? No plano espiritual. Veja, Sefrate, não é que ele morreu e ele foi para um lugar escuro porque ele era mau. Na verdade, ele já estava na escuridão, né? É importante a gente aprender isso, que o céu e o inferno, Kardec nos ensina, não são lugares. Ah, então eu não sou bonzinho, vou para o céu, ou eu não sou bom, vou para o inferno. Não, a alma já está, ela vibra naquela faixa. Entenderam? Então, quando a gente morre, a gente permanece na nossa faixa. Acontece que fora da matéria, a realidade é muito mais óbvia do ponto de vista das vibrações. Quando a gente está aqui na matéria, a gente está
condensado, né? E não percebemos. Quando a gente perde a matéria, tudo fica mais forte, né? Inclusive, o cenário vibratório é mais evidente para o espírito. Aconteceu com ele. Foi uma criatura muito má, quando desencarnou, ficou num lugar muito difícil. E ele sofreu muito, né? Dores atrozes, solidão, abandono, a culpa, né? A invasão das almas obsessivas, muito sofrimento. Tinha a impressão que o sofrimento não ia acabar nunca. Vem daí a ilusão do inferno eterno, né? Porque a alma numa condição dessa de sofrimento e ela não foi educada na fé, então ela nem sabe que aquilo é transitório. Então ela acha que aquilo é eterno. Vem daí a ilusão do inferno eterno, mas não é. Não existe sofrimento eterno, nenhum tipo de sofrimento eterno, né? A misericórdia divina nos aguarda a todos, né? Basta a nossa disposição para a mudança. Um dia depois de muito sofrimento, Bassabás começou a se lembrar que quando ele era criança na Terra, a mãe o havia ensinado a orar. E ele começa a sentir uma melancolia dentro dele, né? O que é essa melancolia, gente? São as lembranças de que ele também era luz. Apesar de todas as dificuldades dentro dele, um DNA divinal vibrando. Vós sois deuses, nos ensina Jesus, né? Para nos lembrar que nós somos todos filhos do Pai, né? Jesus que nos ensina a orar a Deus chamando-o de Pai. Sendo nosso Pai, nós somos filhos dele. Aí nesse momento, Bassabás, então, em lágrimas, faz a primeira oração no plano espiritual. Quando ele faz a primeira oração, aparece o mentor dele, né? Sefrate, basta um movimento para que os espíritos nos abracem, nos sustentem, nos coloquem de pé. Nunca se esqueçam, tá? Do recurso da prece. Mas também lembremos-nos que a prece serve para pedir, possamos pedir, né? Sempre a gente pede muito. Nós somos eternos pedintes, temos uma necessidade, mas também agradecer. Aquele que não sabe agradecer, Sefrate, não pode pedir. Lembra disso. Dias felizes, agradeça. Dias difíceis, agradeça também. Ele faz a primeira oração. Quando ele faz a primeira oração, o mentor se aproxima dele. E ele vê então o mentor. E aí o mentor, ele chora e o mentor fala para ele, filho, olha para o céu, olha para o céu. As estrelas iluminam o céu da nossa vida como recordação daqueles que nos amam. E ele fala para o mentor, olha como eu sou desgraçado, meu céu é escuro, negro, não tem luz. E o mentor carinhosamente mostra para ele, olha, é uma pequena estrelinha ali. Aí na hora que ele olha, tem mesmo uma estrela pequenininha. E ele nunca havia visto aquela estrela, ele nunca havia sintonizado com o amor, né? E aí ele pergunta pro mentor, de quem é aquela estrela? O que é aquela estrela? E o mentor fala para ele, sintonize-se com a estrela, que você saberá. Por que o mentor fala isso para ele? Porque tudo fica gravado no nosso perispírito. Tá, Sefrate? Um dia quando a gente volta para casa, quando a gente morre, a gente lembra tudo. Porque fora da matéria, todas as recordações, emoções, sentimentos, vibrações ficam mais intensas. Então, o que você vai lembrar mais quando você desencarnar, Sefrate? Daquilo que tiver tendo mais valor para você nesse momento na sua vida. O que é que tem mais valor? Se você pensar, hoje você pensou mais sobre o quê? Você falou mais de quê? Cantou mais o quê? Leu mais o quê? Queria falar mais de quê? Isso aí demonstra para você claramente o que faixa que está se situando. Se não tiver uma faixa boa, muda. É por isso que a gente está encarnado, pra gente melhorar. Mas é preciso que a gente se toque, né? Que a gente se ausculte. É isso que a Joana fala aqui, não dá mais pra gente ficar dormindo. A gente tem que estar desperto. Então, Bassabás se conecta com a estrela e imediatamente ele lembra de um rostinho. Aí fala, comentou, Jonaquim? O enjeitado? O que era? Existia, quando o Bassabás estava encarnado, um menininho na cidade, que era bem pobrezinho. E um dia, Bassabás, que era um homem mau, egoísta, egóico, estava comendo numa quitanda e o Jonaquim passou. Aí, nesse dia, por um lapso, talvez, no seu egocentrismo, ele fala para a pessoa da quitanda para dar um pão pro Jonaquim, que o Jonaquim parecia com muita fome, um pão novo, um pão fresco. E o que ele pagaria. E o moço da quitanda dá. E esse foi o único ato de amor que ele fez uma vida inteira. O Jonaquim comeu aquele pão maravilhado, né? Madre Teresa de Calcutá falava, Sefrate, que um dos momentos mais lindos que ela tinha visto na vida foi quando ela deu um pão para uma criança que nunca tinha comido um pão sozinha, né? Que sempre precisava dividir o pão com os irmãos. Então ela pegava o pãozinho e falava com a madre assim, eu posso comer todinho? A madre, come, filha. E ela comia e perguntava, tu só meu? E a madre, come, filha. Um momento muito tocante para ela, porque num mundo como esse, muitas pessoas ainda morrem por falta de amor, né? Que é uma criança que morre por falta de pão ou por falta de um copo de leite. Na verdade, ela não morreu de fome, ela morreu de falta de amor, Sefrate. Porque o amor do nosso coração é pouco, permite que isso aconteça, né? E nossa história, Jonaquim comeu o pãozinho. Passou a história. Jonaquim nunca esqueceu daquele episódio, que foi o primeiro alimento que ele tinha comido em 24 horas. E os anos se passaram e de vez em quando ele lembrava, ele agradecia a Bassabás por aquele pãozinho que ele tinha ganhado. Bassabás já havia desencarnado,
Mas a gratidão de Jonaquim chegava lá no plano espiritual como uma luzinha, como uma estrela. Que coisa linda. O que aconteceu? O mentor falou, conecte-se com a estrela. Aí o Bassabá se conectou e de repente se viu dentro da casa do Jonaquim, que ainda estava encarnado. E o mentor falou para ele, fica pertinho dele. E ele ficou. E com o tempo ele foi se conjugando à esposa e a esposa do Jonaquim, ao Jonaquim, e veio a reencarnar como filho deles. Por causa de um pão que ele havia doado em um momento. Ele havia ganhado depois a oportunidade de reencarnar naquele lar. Porque o Jonaquim sempre fora grato a ele, aquele pãozinho que ele havia ganhado. E aceitou ser pai dele em mais uma vida. Para ele refazer os caminhos dele, refazer a história dele, a trajetória dele. Nada fica esquecido. Nada fica perdido, viu, Sefrate? Mas nós não vamos fazer esperando reconhecimento. Vamos fazer porque nós vamos aprender que a gratidão é a resposta do coração à vida, a todas as dádivas que temos recebido. Queria encerrar nossas reflexões de hoje lembrando Tomás de Aquino, Sefrate. Tomás de Aquino fala que existem 3 níveis da gratidão. O primeiro nível é aquele nível que a gente recebe, reconhece um bem, uma benesse, uma dádiva e fala, ok, que legal, que bom. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é quando a gente sente já um quentinho no coração. Percebe um presente que a vida nos traz, algo que nos chega, inesperado, e a gente fica grato e sente emoção. Esse é o segundo nível. Mas o terceiro nível é aquele que a gente reconhece a misericórdia de Deus na nossa vida e se sente obrigado diante daquilo. É quando a gente, em português, na língua falada na pauta do Evangelho, dizemos obrigado. Quer dizer que a gente se sente obrigado diante daquele presente que chegou às nossas mãos. Não diante da pessoa, mas diante da vida. De devolver, de alguma forma, tudo o que tem chegado a nós. Por isso, a frase, quando dissermos da próxima vez obrigado, que sintamos-nos mesmo obrigado. Diante da vida, perante a vida, a fazermos algo para mudar a terra, para melhorar a terra, para tornarmos a terra um lugar melhor. Acima de tudo, Sefrate, para a gente encerrar nossas reflexões essa noite, que consigamos sempre agradecer a Jesus, dizendo a Ele, Mestre, muito obrigado, Senhor. Sinto-me, Jesus querido, Mestre amado, obrigado. Diante da vida, a retribuir o tudo, Senhor, que Tu tens nos oferecido em termos de amor, fidelidade de Sua amizade, desde sempre. Que o nosso muito obrigado a Jesus seja verdadeiro, enfim, e se reflita em transformação da nossa atitude, das nossas posturas, do nosso estar na Terra. Hoje, também amanhã, pessoal. E sempre. Obrigada.